Bom dia, eu sou Rondon Neto e você está assistindo um vídeo que eu fiz em maio de 2022 de Belo Horizonte até a Serra do Cipó. Hoje eu vou fazer um passeio ida e volta até o Juquinha, serão 250 quilômetros. O Juquinha, ele fica de Belo Horizonte, ele está nordeste. E essa estrada que eu vou fazer, MG10, é a rodovia Papa João Paulo II. Ela fica a oeste do caminho novo da Estrada Real. Aí aqui a cidade administrativa, né? Que é o governo, onde funciona o governo de Minas Gerais. Olha que bacana. É uma obra arquitetônica de Oscar Niemeyer. Aqui é o primeiro trecho de Vespasiano na estrada. Ali atrás já virava, a estrada vira para Pedro Leopoldo, eu não sei o nome daquela outra estrada. E aqui segue para Lagoa Santa, Serra do Cipó e Aeroporto de Confins. Essa GS aí na frente é do Fredão. Nós dois estamos passeando junto. Fredão, meu amigo, tá curtindo, começou a curtir agora o prazer de viajar de moto. Comprou essa máquina aí, nós vamos dar para fazer vários passeios por aí. Aqui embaixo, olha, à direita fica uma região industrial de Vespasiano, que é uma zona é uma região industrial importante, na região metropolitana de Belo Horizonte, e à esquerda o centrinho da cidade fica para lá. A zona industrial para cá, né? Tem algumas fábricas já, dá para ver, e para cá o centrinho da cidade. Então, olha, a esquerda segue para o aeroporto de Confins, na MG 800, e na direita a MG 10 vai para a Serra do Cipó e Lagoa Santa. Olha a mineração em Lagoa Santa. Olha aí que bacana. Parque Aeronáutico. E aqui entrando em Lagoa Santa, Minas Gerais. É a terra onde foi encontrada a Luzia. É próximo de onde foi encontrado o fóssil da Luzia. Luzia é o fóssil humano mais antigo das Américas. Ali embaixo tem uma lagoa bonita, Lagoa Santa. A orla da lagoa é um passeio bem agradável também. A base da aeronáutica, aquele parque aeronáutico, ele vai até a lagoa. Ele vem lá da estrada, atravessa tudo, vai até a lagoa. Essas cidades que tem uma lagoa, assim, dá um clima diferente, né? Eu acho que a água alegra mais as pessoas. Aqui vai pra Gruta da Lapinha. Essa viagem, esse passeio que eu tô fazendo é o primeiro, logo depois da viagem que eu fiz de Belo Horizonte ao Chuí. Eu vou colocar aqui no link da descrição, no primeiro vídeo dessa viagem, para você ir lá ver. Eu vou te convidar também a se inscrever no canal. É muito importante para mim sua participação. Se inscreva, marque aí no sininho para ficar sabendo dos novos vídeos. Haverá muitos outros que eu vou lançar. E compartilhe também, deixe um comentário, marque se você gostou ou não. Eu quero ver sua participação. Vamos embora, chegamos na Serra do Cipó. Morro do Pilar 57, Cerro 134, Diamantina 221 quilômetros. Diamantina é a ponta norte do caminho dos diamantes da Estrada Real. Esse que é o movimento do lugar. É gostoso demais. Minas Gerais, né? Cerrado, Minas Gerais, montanha. Eu gosto muito de tudo isso. E de pão de queijo. Pão de queijo é bom demais da conta. Olha que lindo. Isso é um IP? Tá na época do IP não. E ele já tá rosinha ali. Muito bonito. Então um pouquinho pra frente do Véu da Noiva, a gente vai entrar aqui. Pousada Chapéu do Sol. Certeza que ele recomenda isso aqui. De bolo. Alô, gente, obrigado. Pão de queijo. Torresmão. Olha que legal esse bambu aqui. São garrafas pra tomar uma pinga. Pra guardar a pinga, né? As motocas ali. Ah, apareceu mais uma, ó. A irmã da sua, irmã maior. É, filho mais velho. Tava vendo as motos aqui, ó. Agora olha o tamanho dessa mesa aqui. Que isso, né, bicho?
Ó o Juquinha lá embaixo. Engraçado, a lembrança que eu tinha que ele era na beirada da estrada. Então esse é o Juquinha Andarilho que vivia aqui nessa região da Serra do Cipó. Ele coletava, né, sempre vivas, flores e vendia para os turistas, conseguindo sobreviver. Eu fico imaginando, olha, ele foi uma pessoa que existiu de verdade, mas ficou um negócio assim, olha, não vai virar mitológico, uma coisa mística. E olha, eles já estão fazendo algum tipo de oração, algum relaxamento, alguma coisa próximo aqui do Juquinha. Vou deixar o Juquinha ali e vamos parar no mirante ali embaixo, ver uma vista. Que lugar bonito, ó. Aí, gente, tô aqui com o Fredão, olha, tá apresentando a Serra do Cipó, não é isso? Fredão, deixa eu apresentar ele, meu amigo. Ele é professor lá no departamento de Genética e Evolução. Como é que é, Fredão? Genética, Ecologia e Evolução. Genética, Ecologia e Evolução lá no FMG. Ele tá me mostrando aqui, ó, esse aqui é um exemplo clássico de campo rupestre, na Serra do Cipó. E a Serra do Cipó tá no... mais ou menos na metade da Serra dos Pinhaços. Como é que é aquela história da Serra dos Pinhaços lá, Fredão? A Serra dos Pinhaços, ela tem 1.200 km de extensão. Então, a gente está aqui na parte, no terceiro terço dela aí, mais ao sul. E é um sistema fantástico, uma serra muito antiga, uma cadeia de montanhas muito antiga, muito diversa, né, que abriga uma diversidade de plantas, de insetos, de mamíferos, de aves, sensacional. Uhum. E esses picos que agora a gente vê aí, com essas mostra para trás aqui, com altitude de, cheguei. de 1.400 que está aqui, já foram o dobro, o triplo de altura, né? Onde que é o ponto mais alto da Serra Da cadeia dos Pinhaços fica lá no Caraça, dentro do Santuário do Caraça. Chique demais. Pico do Ficcionado, se não me engano. Pertinho da gente em BH. Pertinho da gente, dá pra gente ir lá, né? Tá, a próxima vez a gente pode ir lá. Maravilha. O rei de lá é o Perilo, Lucas Perilo. Lucas Perilo, né? E chama ele também. Tem garupa aí, ó. Pronto. Massa. E me conta aqui, o Fredão como pesquisador, ele sabe quantas espécies que existem aqui foram catalogadas nessa região? A gente tem uma noção aí de espécie de plantas, né? No campo rupestre deve estar chegando perto dos 300, mas só que nos pinhaços passa dos 550. Formiga aqui chega perto dos 300 espécies. Formiga é sua especialidade, né? Sua área de pesquisa, projeto. Esse aqui é meu laboratório, né? Meu escritório. Como se chique demais. Você me contou, você tem uma área de coleta logo ali, né? Que é a serrinha ali. Exatamente. Chique demais. A gente já trabalha desde 2011 no projeto que a gente tem, está sempre vindo. Isso aí, conta aí. E monitorando aí. O que é a nossa ideia desse projeto? Né? Será que vai ter efeitos de mudança climática nesse sistema? E isso que a gente vem ao longo desses anos estudando. Mas só que para a gente entender isso, a gente tem que estudar pelo menos uns 20, 30 anos. É isso que eu estou fazendo. Isso aí. Muito obrigado, hein, Fredão? Bom, chegando quase em Lagoa Santa já, depois da aula bacana daquela do Fredão, falar um pouquinho das populações que ocuparam a Serra do Cipó. Os indícios mais antigos são as populações dos povos que eram da Luísa. Eles não são os mesmos povos ameríndios, né, dos índios que a gente chama os nativos americanos. É um povo anterior. Na região ali da Serra do Cipó nem tem fósseis, não foram encontrados, mas tem vestígios de vasos, né, de cerâmica, machado, armas e bastante pintura rupestre. Pintura rupestre tem muito. Eles desenharam muito cervo por aí. Diz que o acervo é grande mesmo. Eu já vi ali na Gruta da Lapinha, que é aqui mais pro lado de Lagoa Santa. É bem interessante. Depois vieram os índios,
Não se sabe se eles coexistiram junto com os outros povos. Se sabe como é que esses povos anteriores eles sumiram, na verdade. E os ameríndios eles foram diminuindo muito com a chegada dos colonos europeus aqui nessa região aí pra cima, na Serra do Cipó. A colonização, há casas aí que ainda datam do século XVIII, XIX. E os colonos vieram de São Paulo subindo pra cá, trabalharam mais com agricultura de subsistência, procuraram ouro, mas naquela região ali não era muito forte, apesar de que está na região da Estrada Real. E também a produção de cachaça. A cachaça até hoje é um produto regional reconhecido e difundido por aí. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo até aqui. Vamos terminar. Esse foi o primeiro vídeo depois da viagem ao Chuí. Te convido a assistir a essa viagem que eu fiz de Belo Horizonte ao Chuí. E também te peço para se inscrever no canal, dizer aí se você gostou ou não, deixar um comentário e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo.